As nossas emoções, elas vão influenciar em qualquer uma das nossas escolhas, inclusive nas nossas escolhas financeiras. A emoção, ela vai ser um estado mental que acontece espontaneamente frente a situações, frente a experiências. Se eu estou com muito medo, ou seja, a valência é muito negativa e a excitação é muito alta, quais são as consequências que isso pode gerar? Mas, Jéssica, você recém deu um exemplo de que se eu estiver eufórica, eu posso meter os pés pelas mãos. Sim, mas entre meter os pés pelas mãos de forma eufórica e meter os pés pela mão de forma depressiva, digamos assim, com medo, o medo, ele te paralisa. Quem tem melhor desempenho, na verdade, é quem consegue desenvolver a capacidade de lidar. Quantas vezes você não escutou ditados como esse, assim, no calor da emoção, ou mantenha a cabeça fria? Eu volta e meia pego e fico refletindo sobre esses ditados populares e penso assim, nossa, deve ter algum fundo de verdade, porque de onde tiraram esses ditados, né? E esses do calor da emoção, do mantenha a cabeça fria, realmente tem um embasamento dentro da psicologia, que é o fato de que quando nós estamos envolvidos emocionalmente com alguma coisa, seja ela qual for, isso vai alterar o nosso processo de tomada de decisão. Se você estiver triste, isso pode fazer com que você compre mais, por exemplo. Se você estiver muito feliz, isso também pode fazer com que você compre mais, dependendo do seu perfil, dos seus traços de personalidade. Então, o que é legal é que o entendimento de como nós estamos, ou seja, como estão as nossas emoções, é imprescindível para que a gente melhore o nosso processo de tomada de decisão. Se nós não tivermos essa capacidade de entender como que eu estou me sentindo, o que está acontecendo comigo, quais são as emoções que estão envolvidas nesse processo, nós vamos acabar sendo influenciado por essas emoções de uma forma completamente cega. Quando a gente olha e entende, não, essas emoções elas me influenciam, aí a gente melhora o nosso tomada de decisão, torna ela mais consciente. Então, o episódio de hoje é para falar sobre emoções. Eu já fiz um outro episódio aqui, se você ainda não viu, até sugiro que veja, que é um que eu discuto toda a teoria do Antônio Damasio, que é um neurocientista português, que ele fala justamente dessa relação entre razão e emoção, que não existe tomada de decisão sem a emoção, mas que, e aí como nós vamos discutir hoje, a gente tem que estar atento a algumas coisas para fazer com que essa decisão seja boa, do ponto de vista de nos direcionar para os nossos objetivos futuros. Nós estamos no nosso 89º episódio do podcast Mais que Finanças, podcast em que a gente fala muito mais do que números, nós falamos sobre comportamento financeiro. Meu nome é Jéssica Câmpara, sou doutora em Finanças Comportamentais. Toda terça-feira às 19 horas estamos aqui há quase 90 episódios. A gente vai ter que fazer uma comemoração do episódio 100, né? Eu ainda não sei o que faremos, mas eu vou inventar alguma coisa porque episódio 100 é um marco importante e só estamos a 10 episódios do episódio 100, daqui pra frente, né? Então, vamos pensar aí. Deixa suas sugestões nos comentários. O que a gente pode fazer no episódio 100? O que vocês gostariam que eu fizesse no episódio 100? Vai que alguma ideia seja muito legal e que seja possível também, né? E aí a gente implementa, senão eu vou criar alguma coisa por aqui. Enfim, sem mais delongas, vamos entender um pouco mais sobre as emoções, como ela influencia no nosso processo de tomada de decisão e, finalmente, como que a gente pode solucionar. E, inclusive, eu me empolguei muito estudando esse tema, estudei o final de semana inteiro, eu adoro fazer isso, inclusive sugiro, assim, por vezes, no dia da semana, pensando do ponto de vista emocional e já entrando no assunto do episódio de hoje. Durante a semana, tu está emocionalmente envolvido com várias coisas, né? Tu tem o teu trabalho, tu tem as tuas responsabilidades, enfim, são inúmeras coisas. E aí, estudar, que é um negócio que exige um esforço cognitivo muito grande, por vezes fica prejudicado, porque tu não tem a tua cabeça limpa. Sabe essa coisa que eu iniciei falando do ditado popular? Mantenha a cabeça fria, né? Ou no calor da emoção. Por vezes, tu não tem a tua cabeça fria, livre, para estudar de verdade. E aí, fim de semana é um momento excepcional para isso, porque você não tem outras
obrigações a serem atendidas naquele momento. E isso deixa tua cabeça fria, livre para que tu consiga estudar. Então fica aí a sugestão. Estudem nos finais de semana e nos feriados. E aí, só por que eu tô trazendo isso, né? Porque comecei a me envolver muito com esse estudo e daí já criei 2 episódios. Agora, nesse episódio, a gente vai falar sobre emoções, sobre como isso influencia na nossa tomada de decisão e já trazendo alguma picadinha de soluções, mas no episódio que vem eu vou tratar especificamente de regulação emocional e toda a teoria por trás do que a gente entende de regulação emocional. Vai estar bem legal também. Então, já fica aí, se programa para dobradinha. Nessa terça-feira nós estamos falando de emoções, na semana que vem nós vamos falar sobre regulação emocional. Enfim, vamos começar propriamente dito aqui o que eu quero dizer, né? Esse tema, ele me chamou muito a atenção, justamente como eu estava dizendo, por essa coisa do quente, frio, né? Mantenha-se a cabeça fria ou quente. E aí eu fiquei pensando assim, nossa, verdade, as emoções, elas influenciam nossas escolhas. Mas o que são as emoções? Da onde que veio a teoria das emoções? O que nós entendemos hoje sobre emoções? E aí, depois disso, sim, como que ela influencia nas nossas tomadas de decisões. Então, vamos partir do princípio, como eu sempre gosto. É interessante nós olharmos para a história da compreensão do que é emoção, porque isso gera clareza, para que a gente consiga se entender também. Então, olha só, lá em 1884, William James, ele já começava a desenvolver uma teoria de emoções. O que ele dizia? Que as emoções, elas eram um resultado ou uma reação dos aspectos fisiológicos. Vamos a um exemplo. Você enxerga uma cobra, tá? O seu organismo fica todo uriçado, digamos assim, né? Dá aquela taquicardia, aquele nervoso e tal. Depois que tu perceberes essas sensações no teu corpo de ataque cardíaco, de sudorese, de nervoso, aí sim surge a emoção de medo da cobra. Isso era a teoria de William James lá em 1884. Obviamente foi muito criticada, porque é só nós pensar, para quebrar ela é bem fácil, né? É só pensar assim, bom, então, se eu só vou ter a representação da emoção depois que eu perceber fisiologicamente aquilo ali acontecendo, significa que se eu parar de chorar, por exemplo, eu não vou ter emoção? E a resposta, obviamente, é não, né? Tu não precisa necessariamente estar chorando para que você esteja triste. Você pode estar triste sem estar chorando. Então, bateram muito em cima da teoria dele. Em 1927, Cannon desenvolve o contrário. Ele diz assim, não, primeiro surge a emoção para depois a reação fisiológica. Então, eu olho a cobra, eu sinto medo, e este medo vai desencadear essa reação emocional. Aí a gente pode passar a pensar, faz um pouco mais de sentido, ok, mas também não é 100%, né? Porque, por vezes, nós só percebemos, por exemplo, assim, ó, pensa em ansiedade, que não é diretamente uma emoção primária, mas é uma emoção. Mas não tá dentro da teoria das emoções primárias, a ansiedade, né? Pensa na ansiedade. Muitas vezes a gente, e eu sou uma prova disso, né? Vocês já sabem, eu tenho uma tendência ansiolítica. Muitas vezes a gente não consegue dizer assim, eu tô ansiosa por isso, sabe? Tu só percebe, nossa, eu tô ansiosa, eu não tô me sentindo bem, eu não tô... E aí daqui a pouco tu começa a perceber, não, é verdade, olha, eu tô com dificuldade de respirar, enfim, né? E aí tu olha e diz assim, nossa, eu estava ansiosa e eu só percebi que eu estava ansiosa olhando um pouco dessas minhas reações fisiológicas, mas a ansiedade já existia e a partir da ansiedade surgiu essas reações fisiológicas. E aí identificar o que gerou essa ansiedade vai ser o grande divisor de águas para que a gente consiga minimizar isso e também implementando outras estratégias que a gente vai tratar aqui. Mas enfim, com isso a gente entende que não é simplesmente primeiro a emoção e depois a fisiologia, ou primeiro a fisiologia e depois a emoção, como dizia William James lá em 1884. Que, na verdade, essas coisas, elas se cruzam, sabe? Inclusive, foi desenvolvida uma teoria em 1998 que ela vai dizer que existe
um emocional, entre aspas, inconsciente, que é aquela emoção que você nem percebe, mas que ela influenciou na sua tomada de decisão e você nem viu que aquilo aconteceu. Eles fazem um experimento para mostrar isso. De que forma? Eles pegam e colocam faces das pessoas, só que uma face raivosa, né? Uma face braba, uma face raivosa, assim. Mesmo que a pessoa não tenha conseguido perceber aquela face de ponto de vista consciente, porque passou muito rápido a imagem, a condutância da pele dela aumenta. Ou seja, ela tem uma reação fisiológica, mesmo que ela não tenha percebido conscientemente que ela viu aquela imagem. Portanto, aconteceu uma reação fisiológica, fez uma alteração emocional, só que a pessoa não percebeu. E aí que surge, né, o que a gente entende de emoções inconscientes, digamos assim. Então, a partir disso, hoje em dia já é muito consolidado o fato de que não é nenhuma nem outra. Não é emoção que gera fisiologia, nem fisiologia que gera emoção. Mas dependendo do contexto, dependendo do problema, né, da situação, dependendo do que você já tem de experiências da vida, uma coisa pode ser mutuamente influente na outra e essas coisas não têm. O que vem antes, o ovo ou a galinha, né? A gente não consegue dizer ainda o que vem antes. Na verdade, hoje a gente já sabe que elas se retroalimentam e que então a emoção ela vai ser um estado mental que acontece espontaneamente frente a situações, frente a experiências, e isso pode gerar alteração emocional ou fisiológica, ou alteração fisiológica pode influenciar a emoção. Então a emoção ela sempre vai estar envolvida nesse estado mental, né? Que vai sempre estar ligado com as tuas experiências. Então, é como que eu estou frente àquela circunstância. Dito isso e entendido, assim, histórico básico, né, do que é a emoção, de onde veio e todos esses aspectos, a gente precisa começar a entender, ok, entendi as emoções, entendi tudo isso e como isso funciona no nosso cérebro. O desenvolvimento do entendimento de como as emoções funcionam no cérebro, a gente hoje diz de forma extremamente didática que ela está centrada no nosso sistema límbico, né? Ou seja, o que é nosso sistema límbico? É aquilo ali que está meio que na miúca do nosso cérebro, que vai envolver algumas áreas importantes, desde do hipocampo, desde inclusive envolvendo alguma coisa no córtex cingulado e algumas áreas ali, hipotálamo, enfim, que vão estar dentro daquela área. Só que é muito complexo a gente conseguir, dentro do cérebro, discernir, olha, esta é a região emocional, sabe? Então existe uma crítica muito grande a gente dizer assim, as emoções estão registradas no nosso sistema límbico, mas o que é o nosso sistema límbico? Qual é a subdivisão coerente dentro disso? E a gente ainda não tem essas respostas, porque a complexidade no nosso cérebro, na verdade, faz com que todas as áreas elas se comuniquem e tenham uma interação muito grande entre elas. Então, uma emoção ela pode partir da base do sistema límbico para o córtex, que é essa parte mais racional, digamos assim, né, mais moderna que só nós seres humanos temos, mas também ela pode partir da consciência para a parte mais primitiva. Então, a gente não, partir no sentido de comunicação, né? Existe essa comunicação que vai e vem, vai e vem, vai e vem. Embora, a grosso modo, todas as nossas avaliações sobre contextos, sobre situações, elas sempre vão partir da base do nosso cérebro para o cérebro mais consciente. Então, ela sempre vai partir do primitivo, cérebro reptiliano, límbico e neocórtex. Mas essas coisas, elas não são estáticas, é isso que eu quero dizer, elas são mútuas, né? E essa loucura toda aí faz com que a gente não consiga hoje dizer assim, essa área é a área que está ligada com o emocional. A gente tem aspectos que envolvem, né, desde tálamo, que vai estar relacionado com regulação, inclusive, de temperatura, essas coisas que são muito da nossa sobrevivência, e aí todos os outros que estão mais ligados com
as emoções mesmo. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente não tem hoje ainda um pacote fechado de isso aqui são as áreas no cérebro que envolvem emoção. Nós temos, por exemplo, o córtex pré-frontal ventromedial, que liga com outras áreas do sistema límbico, que é a ponte entre aspas, racional e emocional. A gente tem outras áreas que vão processar informações emocionais, mas a gente realmente não consegue dizer isso aqui é a emoção, isso aqui é a razão, e é assim e pronto. Nós temos áreas que têm um maior envolvimento com, por exemplo, córtex pré-frontal dorso lateral, tem um maior envolvimento com decisões racionais, com decisões que vão ponderar, vão analisar. Mas elas também sofrem influência das demais áreas. Então, nosso cérebro é uma grande complexidade. E só para trazer isso, para deixar essa parte contextual bem organizada. Ok, entendi. Agora, olhando mais para as emoções propriamente dito, o que são emoções? Bom, a gente parte da teoria base de emoções, que vai dizer que nós temos 6 emoções básicas. Alguns dizem 5, outros dizem 6, mas 6 emoções básicas que são bem interessantes de nós perceber. São elas: felicidade, tristeza, raiva, medo, desgosto e surpresa. Então, essas seriam as nossas 6 emoções básicas e elas estariam sempre influenciando as nossas escolhas. E um agregado a esse entendimento, porque esse entendimento ele vai ser, dizem que é um modelo discreto, e existe um modelo dimensional. Modelo discreto por quê? Eu tenho medo, ok, tenho medo. Tá, mas agora vamos evoluir no entendimento desse medo. Ele tem que valência, positiva ou negativa? Bom, medo mais valência negativa, ou seja, afeto negativo, né? Sentimento ruim. Em termos de alerta, excitação, eu tô mais excitada ou eu estou mais anedótica, digamos assim, estou menos alerta? Não, com medo, olhando para a cobra, eu estou muito alerta, então eu tô lá na excitação. Então pensa nas tuas emoções como se fosse 4 quadrantes, tá? Em que tu pode ter emoções negativas, emoções positivas, valência alta, valência baixa. A valência está ligada com alerta e a excitação está ligada com alerta, a valência está ligada com o negativo e com o positivo. Por que isso é importante? Para que a gente perceba o quanto aquela emoção ela tem uma maior influência ou menor influência a depender da circunstância. Se eu estou com muito medo, ou seja, a valência é muito negativa e a excitação é muito alta, quais são as consequências que isso pode gerar, né? Então, pode ser que eu vá para um extremo aí muito grande de excitação. E pode ser nesse contexto que, por exemplo, eu aceite um suicídio. Porque dificilmente nós vamos ver pessoas com baixa excitação, ou seja, o alerta muito baixo, pode estar com medo, mas um alerta muito baixo, que vá ter um ato desse jeito. Por quê? Porque existe aí a anedonia, a pessoa não consegue se mexer, a pessoa não consegue se movimentar, ela não tem muita força. Quantas vezes tu já escutou pessoas dizer que tem depressão, que não consegue sair da cama? Porque essas pessoas, elas têm excitação muito baixa. Ou seja, elas estão muito anedóticas. Elas não sentem nada. Ela fica tipo assim, sabe? O alerta dela tá muito baixo. Então, se nós conseguirmos compreender estas coisas, nós também conseguimos compreender o nosso estado emocional. E se nós conseguirmos entender o nosso estado emocional, nós conseguimos tomar melhores decisões. Vamos pensar num exemplo bem simples. Digamos que você tenha se separado e que você precise reorganizar a sua vida, né? Do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de residência, enfim, várias coisas. Você está dentro desse processo, qual seria a sua emoção? Tristeza. Pode ser que você esteja muito triste. Tristeza, se nós formos olhar em termos de valência, ela é mais negativa do que positiva.
Digamos que a tristeza está do lado negativo, a felicidade está do lado positivo da valência. Vamos pensar em excitação. A tristeza, normalmente, ela vai ter uma excitação baixa. Eu tô triste, eu não tô legal, eu tô pra baixo, não quero fazer nada, né? Então, a tristeza pode me levar a isso. E aí, digamos que tu esteja dentro de uma decisão de que você precisa comprar ou alugar um apartamento, que essa é a decisão que você tem que tomar. Como você está muito triste, tu percebe que essa tristeza, ela pode influenciar nesse teu processo de tomada de decisão? Porque pode ser que você só queira resolver o problema para ter menos um problema, mas não para resolver aquilo de forma coerente com os seus objetivos de longo prazo. Porque nesse momento que você está completamente ferida emocionalmente, você nem pensa em longo prazo. Você só vive. Tipo, tá, tem que decidir isso aí, porque eu tenho que ter uma casa para morar, enfim, vou lá, vivo e tal. E aí o envolvimento emocional que você tem acaba fazendo com que a sua escolha ela fique completamente diferente do que seria o coerente para a sua vida no longo prazo. E aí pode ser que você simplesmente assine qualquer contrato que o teu gerente de banco te der, sem nem analisar, porque tu só quer resolver a situação e você vê livre demais esse problema. Então percebe que dependendo, né, de onde você vai estar dentro dessa dimensão de estados emocionais, isso vai alterando as tuas decisões. Vamos pensar agora num afeto positivo com valência alta. Digamos que você tenha ganho uma promoção no seu trabalho, tá? Que você olhe para o seu estado ali, né, de progresso, digamos assim, em que você veja que progrediu muito e você recebe uma bonificação por causa dessa sua ascensão. Bom, no que você recebe isso, você fica muito eufórico e muito feliz. Então, agora só, nós estamos na valência positiva e nós estamos na excitação alta. Eu estou feliz, eu estou radiante, eu estou excitada, eu estou eufórica. Esta euforia, por vezes, pode fazer com que você, na hora de tomar decisões, você gaste mais do que você poderia. Principalmente para pessoas que têm traço de personalidade de extroversão. Por quê? Porque a pessoa que está feliz, valência positiva, e ela está eufórica, excitação alta, ela também fica com dificuldade de racionalizar. Porque a emoção, ela envolveu ela, tá no calor da emoção, como a gente estava dizendo antes, né? E esse calor da emoção pode fazer e levar a um maior consumo. Então, a gente tem que cuidar muito, assim, essa perspectiva, né? Porque se nós simplesmente deixarmos nos levar por essa euforia, essa excitação, pode ser que tu compre muito mais do que tu poderia, dê uma festa que tu não teria condições de pagar, simplesmente porque você estava emocionalmente eufórica, excitada. Então, que nós, a partir disso, consigamos abrir os nossos olhos para os nossos estados emocionais, entendendo que sim, as nossas emoções, elas vão influenciar em qualquer uma das nossas escolhas, inclusive nas nossas escolhas financeiras. Eu trouxe alguns exemplos para que nós possamos discutir sobre isso. Passei a folha por aqui, né? Eu já mostrei, né? Acho que eu mostrei no episódio passado, que eu tenho várias mapas e... Não é mapa, eu chamo de roteiro mesmo, sabe? Que eu vou estudando, vou escrevendo, vou desenhando. E aí sempre eu tenho os meus roteiros por aqui. Então eu trouxe alguns exemplos de como que as emoções, e eu dei esses dois exemplos práticos, né? A separação e a excitação, mas eu trouxe alguns experimentos bem interessantes que foram feitos para avaliar o quanto as emoções elas podem influenciar na nossa tomada de decisão. E aí eu trato sobre risco, eu trato sobre questão emocional no córtex pré-frontal ventromedial e também a disposição de pagar. São alguns assuntos que a gente vai discutir agora. Olha só, pensa no seguinte experimento. Tu tem na tua frente
4 baralhos, tá? Qual é o exercício? A primeira coisa que tu vai fazer é olhar imagens que despertem emoções. Um grupo vai olhar imagens neutras, o outro grupo vai olhar imagens que despertam muitas emoções. E depois eles têm que passar por esse processo de escolha dos baralhos. Então são 4 bloquinhos de baralhos. Cada baralho, ele tem um tipo de padrão de carta. No baralho A e no baralho B, o padrão de carta é de ganho. No baralho C e D, o padrão de carta é de perda. Então, tu começa com R$2.000 ou $2.000, como é o experimento, e você tem 100 cartas para virar. Quando tu pega a carta de perda, tu vira a carta, tu perde o dinheiro. Quando tu vira a carta de ganho, tu ganha o dinheiro, né? E aí, tu tem 100 opções. Portanto, pressupõe-se que você vai aprender qual é o baralho que tem ganho, qual é o baralho que tem perda. Além disso, os baralhos de ganho e perda, eles também são diferentes, do A e do B, do C e do D. O A e o B, eles têm probabilidades de ganhos diferentes. Então, supomos que o A, a probabilidade de tu ganhar seja maior, em termos de números. Você vai ganhar mais num volume maior. Assim como no C, você vai perder mais num volume maior. Então, temos 4 baralhos em que nós temos ganhos e perdas e probabilidades de ganhos e probabilidade de perdas. E aí pressupõe-se que no 100, né, tu vai aprender qual é. E olha que interessante. Quem você acha que consegue se sair melhor? Aquela pessoa que foi emocionalmente envolvida e que ela está com afeto negativo, ou seja, a valência negativa, aquele grupo que está com valência positiva, que ela está se sentindo bem, ou aquele grupo neutro. O resultado é muito interessante desse estudo e gera várias reflexões para a vida. Quem que teve o melhor desempenho? Aquelas pessoas que estavam com valência positiva emocionalmente. Elas tiveram um retorno muito melhor do que as pessoas que estavam com valência negativa, ou seja, sentimentos ruins, emoções ruins, né? De fotos perturbadoras. Qual é a constatação deles? Que as pessoas que estavam com emoção, que foram induzidas, né? Porque foi uma indução via foto. Aquelas pessoas que foram induzidas a sentimentos ruins ou emoções ruins, o Antônio Damasio também distingue o que é emoção do que é sentimento, né? Emoção é uma coisa anterior ao sentimento, então ele também tem toda uma distinção aí que não é o mérito de nós discutirmos aqui hoje. Mas enfim, voltando. O que acontece? Quem foi influenciado negativamente, ou seja, ficou emocionalmente envolvido de forma negativa com aquelas imagens, apresentou um perfil mais conservador, sabe? Ampliou o nível de aversão à perda. Portanto, quando ele tinha que escolher entre os baralhos, ele tinha medo de seguir no mesmo baralho que, por exemplo, apresentasse uma maior probabilidade de ganhos. Porque esse baralho que tinha maior probabilidade de ganhos, da mesma forma que ele tinha maior probabilidade de ganhos, por vezes ficava mais tempo a carta sem nada. Só que quando vinha um ganho, vinha muito grande. Só que aquele não vir dava medo e ele trocava para o outro baralho e por vezes trocava para o do perda. Então, assim, o medo estava direcionando as escolhas dessa pessoa. E aí esse medo fez com que ele tivesse maior aversão à perda, e essa aversão à perda fez com que ele tivesse ganhos médios muito menores do que aquelas pessoas que estavam emocionalmente eufóricas. Aí você vai pensar assim, mas Jéssica, você recém deu um exemplo de que se eu estiver eufórica eu posso meter os pés pelas mãos. Sim. Mas entre meter os pés pelas mãos de forma eufórica e meter os pés pela mão de forma depressiva, digamos assim, com medo, com o medo ele te paralisa, entendeu? A euforia, ela te coloca em ação.
E esse te colocar em ação, por vezes, é melhor do que a paralisia do medo. O que eu quero dizer com isso? Tenta olhar para a tua vida, tenta olhar para o teu estado emocional e tenta perceber se as tuas escolhas, elas não estão sempre envoltas no medo. Porque se tiver, tu vai ter inclusive menor capacidade de arriscar. E eu sempre sou uma que eu digo, né? Eu tenho uma dificuldade de arriscar. Eu sou uma pessoa que tenho um medo preponderante à alegria, digamos assim, né? Preponderante a sentimentos de euforia muito positivos. O que eu faço para me proteger? Eu crio segurança, para que a partir da segurança eu abra espaço para o risco. Só que daí um risco que não vai me colocar em falência. Aí você pode pensar assim, mas Jéssica, minha vida tá uma bagunça, eu não sei como sair desse lugar que eu estou. Eu tenho conta para pagar, eu não consigo me organizar, eu gasto mais do que ganho, eu tenho impulsividade. Então, esse é um momento que, se você já escutou 30 minutos do episódio, você já entendeu que essas emoções estão te influenciando. Esse é um momento de tu pegar papel e caneta e você escrever sobre isso. O que eu tô sentindo? E o que dá origem a esses sentimentos é real? Eu estou envolvido emocionalmente com a minha separação, que eu dei o exemplo antes, né? Ok, é uma emoção que pode gerar um sentimento que é real. Você se separou. Ok. O que essa emoção, o que esse estado emocional pode estar influenciando na minha tomada de decisão? Faz uma tabela mesmo e escreve. Escrever é uma coisa libertadora, porque tu consegue tirar do abstrato e tornar a coisa mais palpável, tu consegue compreender quais são as emoções que estão envolvidas e a partir da compreensão de que está envolvido, tu consegue ter um maior discernimento de quais são os caminhos a serem seguidos. Porque muitas vezes eu recebo direct das pessoas dizendo assim: ah, mas é que na minha situação não tem jeito. Isso também é um estado emocional que vai te levar à paralisia. Tu está diante do baralho das 4 cartas e tu tá com medo. E esse medo não vai fazer com que você saia do lugar que você está. Você precisa esfriar a sua cabeça. Por isso que a gente começou com o ditado, né? Você não pode tomar decisões com a cabeça. E como? Ah, Jéssica, mas como é que eu vou esfriar minha cabeça diante da situação problemática que eu estou? Você vai ter que mapear todos os seus problemas. Você vai ter que buscar uma rede de apoio, porque sozinho provavelmente você não consiga. Você vai ter que olhar a situação real como está. E compreender que esse estado emocional pode ser o fator que está gerando essa paralisia. Então, olha que interessante, um estudo avaliando como as pessoas viram cartas pode gerar tantas reflexões interessantes para a nossa vida. É essa capacidade crítica que a gente tem que desenvolver, sabe? De entender assim, nossa, olha só. Então ele estava entre escolhas de baralho, só que ele estava emocionalmente envolvido negativamente. E isso gerou as paralisias que gerou. E isso fez a versão à perda aumentar. E isso fez com que ele tivesse piores resultados. Será que eu não estou tendo piores resultados na minha vida porque eu estou com emoções negativas? Eu tô com medo, eu tô com raiva, eu tô com desprezo. Desprezo é uma das emoções primárias e é muito interessante. Ontem mesmo me mandaram na caixinha, eu nem respondi, não vale a pena. A pessoa tá num nível de consciência muito... sem nenhum nível de consciência, assim, sabe? Entenda isso também, não queira bater boca com as pessoas, não queira... Porque aquelas frases que ela fala pra você é muito mais sobre ela do que você. Então não vale a pena, sabe? Aí ele mandou assim na caixinha... que a gente está contratando aqui, né? E ele mandou na caixinha, como que está a contratação de milhões por migalhas? Ele mandou na caixinha.
porque eu estou contratando na plano A. Só que como é que ele sabe qual é o salário que eu estou oferecendo para o nível? Ele não sabe, entendeu? Então, assim, nitidamente, a emoção que estava envolvida nesse comentário dele é uma emoção de desprezo, mas desprezo por mim, não. Daqui a pouco é desprezo pela própria vida dele. Entende? Ele tá tão emocionalmente negativo que ele fica jogando. Eu ia dizer um nome feio. Ele fica jogando por aí coisas ruins também. Não é sobre mim, é sobre ele. Só que este estado emocional de desprezo, e por que eu digo desprezo? Porque é aquela coisa, tua vaga de milhões por migalhas, como quem diz, o mundo é injusto, eu sou injustiçado, as pessoas não me valorizam. Provavelmente quem não se valoriza é ele mesmo. Então, por isso que é desprezo, entendeu? É desprezo. E esse desprezo vai fazer com que ele, ao invés de olhar para ele e pensar assim, o que eu estou fazendo pela minha vida, fique jogando pedras em quem ele nem conhece. Será que você não faz isso? Será que você não está num estado emocional que está jogando pedras por aí, sem que você olhe para você e pense, mas é eu que estou emocionalmente afetado. É eu que estou desregulado. Então o que eu preciso fazer é trabalhar essa minha regulação para que eu esteja bem. E aí fica o spoiler para o próximo episódio que a gente vai tratar de regulação. Mas enfim, esse é um primeiro estudo bem interessante que eu gostei. Um outro estudo bem interessante, eles manipulam, e aí eu tentei pegar uns artigos de quente e frio por causa dessa questão, né, das emoções que no calor da emoção, ou esfria a cabeça para mostrar essa correlação de que quando nós estamos com a cabeça quente, ou seja, emocionalmente envolvidos, acaba que nossas decisões nem sempre são as mais coerentes. Isso não significa que nós vamos excluir as emoções. Mais uma vez, se você não viu o episódio que eu falei sobre o Antônio Damasio, que envolve razão e emoção, vai lá que te sintetiza isso. Mas aí teve um outro estudo muito interessante que ele manipulou esse quente e frio colocando a mão dentro de um copo gelado, a 4 graus. Bom, se tu sabe ou já viveu em alguma região do sul do país, como eu sou de Santa Maria, Rio Grande do Sul, hoje moro em Florianópolis, sabe que 4 graus é um negócio gelado, de verdade. Aqui deve estar hoje uns 14, 13, 14, e eu estou assim, com frio. Então, é frio 4 graus. Eles manipulavam o estresse desta forma, coloca a mão dentro do copo, gelado a 4 graus, ou numa temperatura ambiente. E pede para que eles tomem algumas decisões, né? Algumas decisões relacionadas a escolhas de... como se fosse de loterias, assim, mas envolvendo algumas coisas relacionadas a dinheiro. E aí eu não vou me adentrar, porque tem outros estudos que eu acho mais interessante, mas o que acontece? Aquelas pessoas que ficaram num estado emocional de maior excitação, digamos assim, que colocaram a mão dentro da água gelada, de 4 graus, eles mostraram um maior efeito de um viés que já foi tratado lá na teoria da perspectiva, que se chama efeito reflexo. O que é o efeito reflexo? Que, diante de ganhos, eu vou sempre buscar ter maior certeza, ou seja, diante de ganhos, eu sou avesso ao risco, mas diante de perdas, eu sou propenso ao risco, porque eu já tô perdendo, se eu já tô perdendo, azar. E eles mostram que as pessoas que estavam com a mão gelada, elas acabam incorrendo ainda mais nisso, que diante de ganhos, elas buscam ainda mais a segurança, e que diante de perdas, elas aceitam ainda mais o risco. Então, bem interessante perceber que um estresse completamente externo também pode fazer com que você se altere o seu processo de tomada de decisão. Depois eu vou trazer um outro experimento que é muito interessante nesse sentido. Aí, antes de entrar nesse outro que é muito interessante, eu gosto muito de estudar neurociência, como você já sabe, né? E teve um estudo que ele envolveu pessoas que tinham danos no córtex pré-frontal ventromedial.
O córtex pré-frontal ventromedial, ele é como se fosse a ponte entre a razão e a emoção. Então, ele liga uma parte mais racional do cérebro com uma parte mais emocional do cérebro. Lembrando, como eu falei no início, essas coisas, elas não são, né, uma portinha que se abre e se fecha. Elas estão completamente envolvidas, porque tem, né, os neurônios, as perninhas dos neurônios, elas vão se espalhando por tudo e vão tendo todas essas conexões. Então, não é que elas estejam isoladas, tá? Eu digo ponte, mas não é que seja uma ponte literal, em que há uma coisa desse lado, outra coisa desse lado e a conexão. Não. É um. Pensa num emaranhado, assim. É como é o nosso cérebro funciona. Por isso que é tão difícil segregar por áreas específicas. Mas, enfim, como essa área é muito envolvida com essa parte de ponderação de valor, digamos assim, emocional dentro de um processo mais racional, eles pegaram pessoas que tinham problema nessa área, ou que tinham sofrido algum dano no córtex pré-frontal ventromedial. E aí elas colocaram diante de um joguinho. O joguinho funcionava assim. Você sentava, né, na frente de uma tela de computador e tinham 32 cartas e 8 linhas. E aí você precisava ir virando as cartas. Tinha cartas que eram positivas, tinham cartas que eram negativas. E aí tu tinha que ir virando essas cartas. Nesta virada de cartas, você precisava... você tinha várias jogadas para ir fazendo e jogando. Eles mensuravam a sua probabilidade ao risco de que forma? Propensão ao risco. Quando eu virasse uma carta negativa, o jogo acabava. Mas eu também poderia optar por encerrar o jogo antes de virar uma carta negativa e perder dinheiro. Então, o que eles faziam? Eles iam virando e eu podia dizer sim, para o jogo, ou eu vou virando e o jogo encerra porque eu virei uma carta negativa. As pessoas que elas têm uma maior predisposição a virar muitas cartas, elas têm uma maior propensão ao risco. Então, elas têm menor aversão. Por quê? Porque elas estão dispostas a correr o risco de virar a próxima carta, buscando o ganho. Pode ser que seja perda e o jogo encerre, mas pode ser que seja ganho. Se ela tem a propensão de querer virar a próxima, ela está disposta a correr esse risco. E aí eles avaliaram dessa forma isso, né? E eles também manipulavam essa questão de temperatura. Então, de temperatura emocional. De que forma? Dando feedbacks, né? Então, eles pegavam e davam feedbacks para um grupo e para outro grupo não. Que feedbacks? Quando ia virando cartinhas positivas, eles iam dando feedback. Você virou cartinha positiva, você ganhou tanto. Você virou cartinha positiva, você virou tanto. Então, esse era o estado emocional quente, que eu envolvia a pessoa emocionalmente naquilo. Do outro lado, eu tinha o estado emocional não quente, que era aquele que só ia virando cartinha, nem sabia quanto estava ganhando ou perdendo, e no final do jogo fechava. O que eles descobriram? Que as pessoas que têm um problema no córtex pré-frontal ventromedial, elas acabam aceitando mais risco. Ainda mais risco na versão de emoção quente. Só que um risco que por vezes leva à perda. Ou seja, a falta de um filtro que ligue razão e emoção pode fazer com que a pessoa também arrisque muito mais do que deveria, assim. Então, essa é a lição disso, desse experimento. Eu tenho que entender que a emoção, por vezes, ela vai me paralisar, ela vai me levar a tomar decisão, mas sem ela, tem um negócio que é o nosso aprendizado que fica prejudicado. Porque a emoção, ela é protetiva para que nós aprendamos. Tu não precisa tocar 2 vezes numa tomada que dê choque. Aquilo ali gerou uma emoção. Teve uma reação fisiológica, obviamente, né? Pode ser que levou um choque, doeu. Mas essa dor gerou um medo. E esse medo é protetivo para que da próxima vez tu não queira enfiar o dedo na tomada. E isso tu só vai ter com a emoção. Portanto, ter essa emoção é protetivo para sua vida. E do ponto de vista financeiro também vai ser protetivo.
Por quê? Porque eu não posso correr um risco desproporcional que me leve à falência. E quando eu não tenho emoção, eu não aprendo com esse passado. E aí, ao não aprender com esse passado, eu posso me colocar num risco muito grande e ir à falência. E é isso que esse estudo mostra, assim, que a gente precisa dessa emoção para que a gente também não corra riscos completamente doidos, digamos assim. Então, esse estudo, ele também, mais uma vez, reforça o que o Antônio Damasio já tinha discutido sobre nós equilibrarmos razão e emoção. Aí a gente pode parar e pensar assim, ok, já entendi que a emoção, ela vai fazer com que, por vezes, o medo, né, a emoção negativa, eu fique muito avesso ao risco, e isso não seja positivo. Eu também já entendi que um estresse agudo, colocar a mão numa água gelada de 4 graus, também faz com que o meu comportamento diante de risco fique desvirtuado. Mas eu também já entendi que sem isso, sem essa emoção, eu não tenho aprendizado para decisões futuras. Que mais que a gente pode aprender sobre a emoção e esse envolvimento quente e frio? E aí a gente entra no estudo que eu particularmente achei incrível. E me caiu várias fichas desse envolvimento entre emoção e escolhas financeiras, principalmente de consumo. O que o estudo ele estava avaliando? Ele estava avaliando a influência de estados externos, quentes e frio, no teu estado emocional quente e frio e na consequência decisão que tu vai ter. E aí aqui eles falam, por exemplo, de consumo. Então, qual é a base da hipótese do artigo? A central, né? Que quando o externo está gelado, ou seja, aqui em Floripa hoje, nós temos uma tendência a buscar um maior calor afetivo. Então, eu tenho um externo gelado, eu busco internamente um calor afetivo. Agora pensa você. Não é nos dias de frio que você fica querendo comer mais coisa hipercalórica? Não é no dia do frio que tu quer aquele aconchego no sofá? Não é no dia do frio que, morando longe dos teus pais, das pessoas que você ama, da sua família, você fica mais até assim, eu ia dizer emocionado, mas seria redundante. Você não fica mais sensível, acho que essa é a boa palavra. Você não fica mais sensível, tipo, ai, queria estar com a minha família perto. Então, é exatamente isso que acontece. Quando existe frio externo, nós temos uma tendência a buscar algo que nos equilibre, algo que gere esta compensação. Se existe frio externo, eu busco uma compensação, calor interno. E o contrário, na cabeça deles também seria verdadeiro. Se existe muito calor interno ou muito calor no ambiente, eu buscaria algo frio. E aí eles fazem diversos estudos em relação a isso, desde segurar um copo quente e um copo frio, até a manipulação ambiental, de deixar a temperatura do lugar mais fria e deixar a temperatura do lugar mais quente. Olha que interessante a condução que eles fizeram e a partir disso o resultado que eles obtiveram. Em lugares frios, eles faziam o seguinte contexto. Existe um relógio, e suponha que você tem um relógio antigo. E aí eles criam todo um contexto para aquele relógio, em que você precisa fazer um seguro para esse relógio. Mas eles fazem uma manipulação. Para um grupo, eles apresentam o relógio e a história do relógio de forma extremamente afetiva. Então ele vai lá, ele diz, olha, o teu relógio, não peguei o apêndice do artigo, né? Eu vou supor uma história aqui. Era o relógio do teu avô, que foi comprado por não sei quem, foi presenteado por ele deixou para ti como herança da família, contando a história da família, enfim, cria todo um contexto afetivo. E o outro é um relógio, que é um relógio caro, que vale bastante, caro, que vale bastante, raro,
e que você tem que protegê-lo. Então, é muito mais cognitivo aqui do que aqui, que vai ter todo um envolvimento emocional. Ou seja, eles estão manipulando a emoção interna, tá? E aí eles colocam as pessoas dentro de lugares gelados e um outro grupo de lugares quentes. Ou segurando copo gelado ou segurando copo quente. Qual é a descoberta deles? Que aquelas pessoas que foram envolvidas emocionalmente com o relógio e que estão num lugar gelado ou segurando algo gelado, a predisposição de pagar pelo seguro é um valor muito maior do que as pessoas que estão num lugar quente. O valor vai para as pessoas que estão no frio, 52 de disposição de pagar. No lugar quente, 32. Quando os dois estão envolvidos afetivamente com o negócio. Então, o envolvimento afetivo com o relógio fez com que, num lugar frio, essa pessoa tivesse uma predisposição a pagar muito mais pelo seguro. E aí eles conseguem, de certa forma, comprovar, né, que sim, o ambiente externo, ele pode incentivar a pessoa a um maior consumo por essa busca de calor interno. E aí, ele começa a discutir esse resultado e traz exemplos incríveis, desde shoppings, a gente pensar, né, por que os shoppings são tão gelados? Porque se eu tô no shopping e ele tá gelado, eu quero um calorzinho, então eu compro mais. Só que daí ele põe um contraponto interessante. Você, como consumidor, vai querer comprar mais. Só que o vendedor que tá lá não tá comprando, mas ele também vai querer um conforto afetivo. Então ele tem uma tendência de dar maior desconto. Eu não fui a fundo ler esse artigo que ele cita isso, mas é interessante, né? Porque daí, assim, o shopping coloca o lugar super gelado para que você tenha um lugar em que haja uma predisposição maior ao consumo para gerar esse calor afetivo interno. Mas aí o vendedor, também buscando esse calor afetivo interno, acaba buscando dar mais desconto, e aí acaba que a venda a mais talvez não seja compensada pelo desconto que ele tá dando. Enfim, eu tô só supondo aqui, mas é porque eu achei bem interessante. Outras discussões que eles trazem em relação a banco, né? Por que os bancos são tão gelados? Pensa, hoje em dia a gente não vai muito em banco, né? Mas pensa você num banco, é gelado as agências bancárias. Por quê? Será que tem algum envolvimento nisso? E aí pode ser que sim. Se tá muito frio, eu vou querer resolver rápido, às vezes eu não vou ter tanta atenção na hora de tomar decisão, eu vou fazer alguma coisa ali e pronto. Enfim, né? Pode ser que eu tome uma decisão ruim e afetiva, que não seria mais coerente só por causa que no externo estava frio. Então a gente tem que parar e pensar bastante sobre isso pra gente se proteger. Qual a solução? Leve um casaquinho para o shopping. Eu sou uma pessoa muito friorenta. Muito, 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 muito mesmo. E eu sempre faço muito frio no shopping. E eu sempre me questionei por que aquele diacho era tão gelado. Agora eu acho que a gente tem a resposta para isso. Mas enfim, né? Isso é só para mostrar que realmente estados quentes e frios, sejam eles externos ou internos emocionalmente, eles vão fazer com que as nossas escolhas elas sejam diferentes. E que se nós não estivermos atentos a isso, nós podemos ser muito mais influenciados e de um ponto de vista negativo do que positivo. E aí a gente começa a entrar nas soluções. Quais são então as soluções, né? Aqui eu trouxe 4 experimentos que mostram que a variação emocional pode alterar nossas decisões. A gente falou sobre risco, né? Então, maior aversão ao risco, maior efeito reflexo, que quem tem danos no córtex pré-frontal ventromedial acaba também mais propenso ao risco, só que exageradamente. Falamos que a disposição para pagar em ambientes frios acaba sendo maior, buscando calor afetivo, e também trouxe exemplos bem práticos de separação, de ascensão na carreira, para que a gente compreenda o envolvimento emocional e a consequente reação das nossas decisões.
Mas aí, qual é a solução, então? A primeira solução é a gente entender como está o nosso estado emocional. É realmente deslocarmos a nossa atenção para perceber como nós estamos nos sentindo. Eu acho que isso é o mínimo que a gente pode fazer, sabe? É se autoanalisar, digamos assim, tá? Mas como é que eu tô me sentindo? Que influência isso tem na minha decisão? Como que isso pode impactar? Será que realmente eu não estou distorcendo a realidade? Então, realizar essa avaliação. E um estudo feito na Inglaterra, em Londres, com vários bancos, eles também tentaram entender como que os traders, ou seja, pessoas que ficam operando no mercado financeiro, eles conseguem ter uma regulação emocional para conseguir atingir melhores resultados. E olha que interessante, ele fez entrevistas, não era um estudo quantitativo, era um estudo qualitativo, então era com entrevistas. E aí eles conseguiram avaliar algumas coisas, assim. O que faz com que aqueles traders eles tenham melhores resultados? E aí ele discorre tudo sobre regulação emocional, que é tema para o próximo episódio, que nós não vamos falar aqui hoje. Mas o que ele conclui? Que quem tem melhor resultado nas operações não são aquelas pessoas que fogem da frente do computador na hora que a coisa tá ruim. Que isso é um comportamento também da regulação emocional. Eu vou fugir daquela situação. Eu vou sair dali para evitar. No episódio que vem eu vou explicar a teoria da regulação emocional. Mas que esses não são os que têm melhor desempenho. Que quem tem melhor desempenho, na verdade, é quem consegue desenvolver a capacidade de lidar melhor com sentimentos ruins, com momentos ruins, com a emoção do medo. Quando eu consigo lidar com essa emoção, por exemplo, ele tá lá fazendo investimentos e ele tá percebendo que tá caindo. Tá na frente do computador, tá caindo, tá caindo, tá caindo, tá caindo, tá caindo. Quando ele consegue desenvolver a capacidade dele de lidar com isso, sem que isso gere uma flutuação muito grande no estado dele emocional, esse consegue ter um melhor resultado. O estoicismo, ele discute muito sobre isso, sobre o fato de que as pessoas que conseguem se manter mais estáveis frente às oscilações da vida. Então pensa, você está... Eu, particularmente, a gente lê estoicismo aqui no escritório todos os dias, né? É bem legal essa dinâmica que a gente faz. Todas as 4h20, mais ou menos, da tarde, todo o time para tomar café, a gente pega o livro do estoicismo e nós desenvolvemos ali uma leitura. Tem os 360 ou 365 leis estoicas, é um livro, e cada dia tem uma passagem. E a gente lê todos os dias. E é muito interessante, assim, porque ela traz realmente esses pontos de vistas, assim, que é, frente a adversidades, o que vai ditar a minha reação não é a adversidade em si, mas é como eu lido com ela. E se nós tivermos a capacidade de, mesmo diante de dificuldades, mesmo diante de adversidades, nós não cairmos muito, nós conseguirmos nos mantermos com a cabeça fria, que isso vai fazer com que a gente consiga ter melhores decisões. E isso é um mega exercício, sabe? Não é da noite pro dia que você vai conseguir. É um exercício. Eu exercito isso diariamente. Porque empreender é resolver problema. Eu já fiz um episódio aqui falando sobre empreendedorismo e a nossa jornada empreendedora, né? Se o problema chega para mim, se o problema chega para o Guilherme, é porque o problema já é um grande problema. Porque senão alguém já tinha resolvido antes. Então, o meu papel é resolver problema. Se eu estiver muito suscetível emocionalmente a esses problemas, e isso gerar uma flutuação emocional muito grande em mim, como gerava antigamente, por isso que a Jéssica de antigamente não conseguiria lidar com os problemas que ela tem hoje, porque hoje eu tenho essa maturidade, essa compreensão, esse desenvolvimento de autodesenvolvimento,
Hoje eu consigo, mesmo diante de problemas, mesmo diante de adversidades, eu consigo equilibrar as minhas emoções para que não haja um gap muito grande. E é justamente isso que esse artigo traz. Melhores resultados são daqueles investidores que conseguem não evitar a situação, mas enfrentar a situação de uma forma mais equilibrada, de uma forma com a cabeça mais fria. Então essa fica a primeira lição sobre regulação emocional. No episódio que vem nós vamos discutir bastante sobre esse aspecto da regulação emocional, como que a regulação emocional ela pode nos ajudar a tomar melhores decisões financeiras e a evitar decisões financeiras ruins, como compra compulsiva, como a própria acumulação, que por vezes a gente só fala de compra compulsiva, tá? Mas e do outro lado, a pessoa que não quer gastar nada? Aquilo ali também é uma regulação emocional. Então, há regulações emocionais disfuncionais. A gente vai entender elas e quais seriam as funcionais, nós também vamos entender elas. Por hoje, meu objetivo era realmente esse, assim, discutir emoções, mostrar que essas emoções influenciam nas nossas escolhas e a partir disso que nós temos que buscar alternativas para que a gente consiga regular essas emoções ou, no mínimo, saber como que elas nos influenciam para que a gente tenha ferramentas suficientes para conseguir caminhar e melhorar as nossas escolhas, que no final do dia esse podcast Mais Que Finanças, né, o episódio como um todo, mas não só o episódio, o podcast como um todo tem esse objetivo, fazer com que nós consigamos tomar melhores decisões e viver melhor. Então, espero que esse podcast tenha te ajudado a abrir mais um pedacinho aí da sua janela de horizonte de autoconhecimento, para que você consiga tomar melhores decisões, não ser tão avesso ao risco, mas também não meter os pés pelas mãos, de entender a sua suscetibilidade ao consumo se estiver frio, enfim, várias outras coisas aí que a gente discutiu. Então, muito obrigada e até o próximo episódio.